Bom, gente, ele já me apresentou. Eu sou João Ferreira, também conhecido como Girino. Essa palestra, eu estou preparando ela ainda, ela é um trabalho em andamento ainda, porque é a palestra que que eu vou apresentar junto com o Gabriel Rama lá na Campus Party de Brasília. Então, como é uma palestra voltada para a Campus Party, eu preferi... A gente faz também um workshop lá na Campus Party, onde a gente foca mais nas características técnicas mesmo da Decred. Então, falando sobre Proof of Stake, como fazer o Proof of Stake, Atomic Swap, a gente faz uma demonstração de Atomic Swap. Eu vou tentar ver, se o Matheus for na Campus Party de Brasília, se a gente faz uma demonstração do Ticket Split lá. Né? Então vai ser então a gente tem uma palestra mais técnica que a gente usava antes. Isso aqui é uma tentativa de fazer uma palestra ao contrário. Não é para ensinar as pessoas que já conhecem como fazer as coisas. Essa palestra aqui é para empolgar o pessoal com aquilo que a gente tem para oferecer. Então, o título dela é baseado na importância. O que é importante na Decred? É a descentralização. Esse título aqui foi acidental também. E eu gostei dele. Foi o Fernando Guizzo, que é curador da Campus Party, e ele sugeriu que eu desse uma palestra com esse título. E eu gostei do título e adotei esse título para a palestra, então, e baseei em cima disso. Na verdade, a palestra foi construída top-down. Eu parti do título e construí o resto. Então, vou falar sobre descentralização, descentralizando tudo. E isso passa pela Decred. Bom, minha apresentação eu fiz na capa, esqueci de apresentar meu nome. Esse bonequinho aqui, quem foi na BitConf sabe, foi o André Noel, do Vida de Programador. Ele desenhou todos os palestrantes lá da BitConf, aí eu adotei ele aqui como meu avatar aqui. Descentralização é uma coisa que vem bem de antes do... A gente fala em descentralização, Bitcoin, descentralização, mas vem de antes. TCP/IP já é um começo desse movimento de descentralização. TCP/IP, qual que é o objetivo dele? Quando eles construíram a DARPANET e depois a internet, o objetivo era construir uma rede que fosse resistente a ataque nuclear. Como que você faz uma coisa resistente a ataques? Como você faz uma coisa resiliente? O que você precisa para conseguir resistir a que você tire um pedaço grande da sua rede do ar? Descentralização. Descentralização é isso. É resistência a ataque, é resiliência, é resistência à censura, que é o ponto principal que a gente vai chegar aqui. Apertei para o lado errado. Do Bitcoin. Bitcoin é a descentralização do dinheiro. O objetivo do Bitcoin é você resistir à censura, é você não ter um ponto central aonde alguém pode falar, olha, essas transações suas aí, eu não vou aceitar elas não. Você não pode ser banido do Bitcoin. Do Bitcoin Talk pode, mas do Bitcoin Talk não, do Bitcoin Brasil pode, mas pode ser banido, é culpa do Narcélio. Mas... Oi? Mas do Bitcoin você não pode ser banido do Bitcoin. O Bitcoin é resistente à censura. Por quê? Porque ele é descentralizado. Então aqui o Bitcoin é a descentralização do dinheiro. Você está dando para todo mundo a oportunidade de participar ali daquela rede, daquele sistema financeiro. Você tem a blockchain, que é a descentralização dos dados, descentralização das informações. A blockchain, o pessoal fala, não existe blockchain sem Bitcoin, não existe blockchain sem uma criptomoeda. Eu não vou entrar nesse mérito, isso é uma discussão filosófica muito além do nosso objetivo aqui, mas a ideia da blockchain, que seja ela vinculada a uma criptomoeda ou não, é você descentralizar as informações. As informações, enquanto no Bitcoin você está pensando só em informação financeira, só em transações, em blockchain você passa a pensar em qualquer tipo de informação. Você descentraliza a informação, você torna a informação resistente à censura. Então você armazena essa informação de forma descentralizada. Você tem o próximo passo aí na evolução, que são os smart contracts, que não tem nada de smart e nada de contracts. Smart contracts é o quê? É um trecho de código que você executa de forma distribuída. Então, os smart contracts é a descentralização do processamento de dados. É você pegar aquele processamento de dados que você quer fazer e tornar ele também resistente à censura. Qualquer um pode executar aquele código
de forma descentralizada, aquela execução de código nunca vai se perder, porque ela está sendo executada e validada por, sei lá, centenas de milhares de pessoas ali na sua rede que estão rodando aquele smart contract. De novo, o objetivo disso tudo é o quê? É você ter um trecho de código. É muito caro você executar um smart contract. Né? Você fica assim, descentralizar, vou fazer smart... Cara, smart contract, por um trecho mínimo de código que você coloca lá para fazer o seu smart contract, na hora de executar aquilo, você paga o gás da Ethereum, que eu sei lá, alguém sabe dos preços do gás da Ethereum hoje? $1. Cara, você paga $1 para executar um trecho mínimo, ínfimo de código. Então é uma coisa cara. Né? Você usa isso para quê? Para você ter certeza que você está executando aquilo livre de censura, resistente à falha, com todas as vantagens ali que a descentralização te traz. Você paga caro pela descentralização, não é uma coisa barata. Né? A gente voltando lá no Bitcoin, a gente pode ver a descentralização do Bitcoin, essa resistência à censura do Bitcoin, ela tem um preço. O poder de mineração do Bitcoin hoje custa quanto? Eu não sei, para você executar uma transação, a gente paga um preço barato, mas o preço real daquilo é o preço da recompensa do bloco ali, é um preço efetivamente caro para você executar para você executar uma transação. Né? Essa descentralização não é um processo barato. E aí, a gente chega na evolução que a gente quer chegar, que é Decred. Decred vem de Decentralized Credit, é o crédito descentralizado. O que o Decred vai trazer é a governança descentralizada. A Decred ela nasceu na época que estava o grande problema de decisão sobre haver ou não um hard fork no Bitcoin para aumento do bloco. O processo de tomada de decisão levou aí quase 3 anos, talvez até mais, porque teve discussões internas lá antes disso. Então é um processo que foi demorado, foi doloroso, foi custoso para a comunidade. E no final ninguém sabe se resolveu ou não, se a decisão tomada foi adequada ou não, e se ela está atendendo ou não as pessoas que tomaram essa decisão. A Decred, o objetivo dela é trazer para dentro desse ambiente descentralizado o processo de tomada de decisão também, a governança. Então ela vai trazer todas as novidades que vocês já conhecem, da parte de Proof of Stake, para fazer os votos, etc., com o objetivo de trazer essa governança descentralizada. Os votos, que é a parte de tomada de decisão descentralizada da Decred, com o stake aqui do Marcelo Lustosa. Né? Para quem não sabe, o Marcelo Lustosa que foi o criador desse personagem. Não, pode falar até mais. Então, o stake aqui, ele representa todo esse processo de tomada de decisão. Os votos, num primeiro momento, você usa esses votos para tomar decisão simples sobre se um hard fork vai acontecer ou não, e esse hard fork acontecer automaticamente, mas você basicamente pode usar esse sistema de votação para tomar qualquer tipo de decisão. Então, você delega, você descentraliza essa tomada de decisão para quem? Para quem tem interesse na moeda a longo prazo, que são os possuidores da moeda. Então, você tem que comprar os tickets, esses tickets têm um custo, e você vai você vai ficar com o seu dinheiro preso dentro desses tickets para você poder participar no processo de tomada de decisão. Óbvio que em contrapartida você vai ser remunerado por essa tomada de decisão. Então você tem aí os dois lados. Você tem um filtro de filtrar só quem tem interesse a longo prazo na moeda de participar do processo de decisão, que é o seu dinheiro ficar preso no voto, e você tem a parte de incentivar as pessoas a participarem desse processo, que é a remuneração pelo voto. Então, quando você vota, você recebe uma recompensa, além de receber de volta o dinheiro que você gastou no ticket. A mineração, isso. A mineração Proof of Stake, né, POS, é isso daqui. Na Decred, a mineração Proof of Stake em outras moedas, ela não é feita através do ticket. A Decred por quê? Porque essas outras moedas não têm a figura do voto. Né? Para mim aqui, no contexto dessa palestra, tudo feito na blockchain.
Sim, é tudo feito na carteira, porque a carteira é que implementa as regras de consenso, né? Então sim, é tudo feito na carteira, mas não na sua carteira, no conjunto de todas as carteiras de todo mundo. Porque isso está sendo feito, não sei o que eu fiz, isso está sendo feito de forma descentralizada, e a descentralização é isso. Para você ser resistente à falha, ser resistente à censura, você executa as operações, então, simultaneamente em todo lugar. Você vota pela sua carteira. A interface com o usuário, tudo acontece através da carteira. Então você tem lá na carteira, você tem carteira Decred instalada aí? Não? Dentro da carteira você tem lá uma abazinha onde você marca se você quer votar sim, não ou abstenção. Em cada um dos itens que está em votação. Você pode ter itens de votação. Cada compra de ticket vai te dar direito a um voto. E a votação ela tem um período determinado. E os tickets, você emite o voto do ticket no momento em que o ticket é sorteado. Ele Se você usar a stake BR, deixar lá já fica automático. Já fica tudo automático para você. Mas você tem que, na sua carteira, indicar com antecedência qual é o voto que você quer dar. Então, por exemplo, hoje vai iniciar uma votação sobre, sei lá, a implementação da Politeia. Você vai ter que entrar lá na sua carteira, abrir ela, marcar lá sim, não ou abstenção na aba de voto. Na aba, acho que é governança, acho que chama a aba. Você sabe? Acho que chama governança a aba. Você abre a aba de governança e vai ter lá todas as votações que estão correndo agora nesse momento. Você marca como você quer votar em cada uma delas. No momento que seu ticket for sorteado, o seu voto vai ser emitido de acordo com aquilo que você seleciona lá. Em todas aquelas, o seu voto vale para todas as eleições que estão correndo naquele. Então, se tiver 10 coisas... Se tiver 3 eleições correndo, 20 eleições correndo, que seja, você vai votar... Não. Aquela marcação que você fez vale até o final da eleição. Quando tiver uma nova eleição, uma nova votação de algum novo assunto, aí sim você tem que entrar lá e marcar novamente para aquele novo assunto. Geralmente a comunidade também entra em ação. Você acaba ficando sabendo assim com antecedência, o pessoal avisa bastante, né? É bem comunicado aí quando você tem que... eu acho que não está funcionando bem. A gente tem que ficar lá no teclado. Tá descansando. Você não está na tomada, não? Ele está fora da tomada, não? Se estiver na tomada, põe tipo altas reformas para energia. É isso mesmo, cara. Vamos. Sabe colocar aí? Acho que o lance é ficar mexendo no slide. Não posso parar para conversar, não. Eu tenho que ficar mexendo no slide. Fica tac, 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 tac. Podia apresentar tudo, eu vou falar um pouco do ticket também. Aham. É o ticket. Aí depois, se tiver dúvida, acho que vai ter muita coisa esclarecida já. Aham. Não, gente, mas isso aqui é um meetup, é bate-papo mesmo, pô. Pode passar aqui? Peraí. Foi. Não, Isso. Então, assim, os votos é uma das funcionalidades de governança que a gente tem na Decred. Outra funcionalidade de governança que a gente tem na Decred é o DCR Time. Coloquei aqui o relógio de ponto, porque o que é o DCR Time? DCR Time é um protocolo. É uma marcação de que, naquele momento de tempo, aquele documento existia com aquela forma dada. Então, é a descentralização eu coloquei descentralização de documentos, mas não é descentralização de documentos. Descentralização de protocolo de documentos. Eu estou registrando que aquele documento existe num determinado momento de tempo. Então, o DCR Time, ele é um software que roda fora da carteira, você roda ele à parte. Ele recolhe um conjunto de documentos e ele registra na blockchain esses documentos, dizendo esses documentos existiam naquele período de tempo. Ele usa uma técnica que te permite... Isso já era possível de fazer. DCR Time não é novidade do ponto de vista de ideia. Tá? A Original Mais já faz esse tipo de registro de documento, sei lá, desde 2014, se não me engano, a Original Mais faz esse tipo de documento. Eles hoje usam a DCR...
Passei demais. Eles hoje usam a DCR Time porque é muito mais barato você usar a DCR Time. A DCR Time ela usa um mecanismo que o Bitcoin já usa para controle de transações, que a gente chama de Merkle Tree, onde você pega o hash de vários documentos e acumula eles em um único hash. E você consegue validar de forma simples e rápida, com um conjunto bem pequeno de informação extra, além do documento, de meta-informação, né, além do documento, você consegue validar se aquele documento está registrado ali ou não. Então, o DCR Time, na verdade, ele é uma coisa que já existia, mas que foi implementado de uma forma mais eficiente do que aquilo que já existia. E por ser mais eficiente, ele é mais barato. Isso é preparação para Politeia, né? O DCR Time, sozinho, mas é questão, ele é preparação para Politeia? Mas ele já sozinho já é um passo de descentralização. Né? Você já está descentralizando o sistema de protocolo, que pode ser usado fora da Decred. O pessoal da OriginalMy usa isso para registrar documento notarial mesmo, documento de cartório. Eles registram usando a DCR Time, fica registrado na blockchain da Decred, e aí um cartório que é parceiro deles emite um certificado de que aquilo está registrado em cartório. Então você passa a ter um documento que foi registrado eletronicamente numa blockchain, de forma imutável, resistente à censura, né, com todas as vantagens de você usar uma blockchain, e além disso, com o selinho lá do cartório dizendo que isso é oficial, isso é aceito numa corte de justiça aqui do Brasil. Mas esse registro desse documento, ele é feito na blockchain, o index dele que está armazenado em determinado lugar, ou ele está armazenado na blockchain? Não, você armazena uma assinatura digital dele na blockchain. Assinatura digital. O documento mesmo, armazenar um documento, é aquilo que eu falei, descentralização é muito caro. Então armazenar um documento na blockchain é possível, você tem vários sistemas feitos para você fazer isso, mas é extremamente caro. Uma transação, eu não sei da Decred, mas provavelmente é semelhante, uma transação do Bitcoin, você consegue armazenar 80 bytes. Né? O maior registro que você consegue colocar na blockchain do Bitcoin com uma transação é 80 bytes. 80 bytes pagando uma taxa de transação de, sei lá, quanto está hoje. Hoje está barato, né? Está tipo uns... Não, 20, 30 centavos de dólar, né? 20 centavos de dólar. Então assim, tá pagando R$1. Você paga R$1 para fazer um registro de 80 bytes. Você vai registrar um documento, sei lá, de 8K, que é um documento pequeno. 8K vai dar um documento de 3 páginas. Se você registrar um documento de 8K, você vai pagar R$10. Né? Você começar a precisar registrar documento efetivamente na sua blockchain, vai começar a ficar caro. Então, desculpa, eu tinha que ter ficado indo e voltando, né? Então, você registra só uma assinatura digital que vai caber, só o hash que vai caber nesses 80 bytes. Né? E no caso, a DCR Time ela barateia por quê? Porque você vai armazenar um hash, de um hash, de um hash, de um hash, de um hash, acumulando aí 100, 200, 300 documentos de uma vez. Então, na verdade, você vai estar pagando R$1 para registrar, sei lá, 100 mil documentos. Né? E por isso o DCR Time é mais barato que o registro tradicional que você faz na blockchain do Bitcoin. O DCR Time ele existe para dar suporte a isso daqui. Isso daqui também, essas coisas que eu estou apresentando são coisas que já existem na Decred. A Politeia é a gestão de documentos descentralizada. Ela usa, ela ainda trabalha off-chain, os documentos continuam fora da blockchain, igual na DCR Time, mas esses documentos passam a ser armazenados num repositório que pode ser replicado, porque é um repositório Git que está lá no GitHub. Você pode replicar esse repositório, então potencialmente você descentraliza essa gestão de documentos. Não tem um sistema de incentivo para você fazer essa replicação, igual você tem sistemas de... tudo aquilo que acontece ali antes, ele está vinculado ao sistema de incentivos de uma blockchain. Né? Então, você fazer o registro do documento, você vai pagar um preço por isso. A pessoa que está registrando aquilo para você, que vai manter uma cópia daquilo para você, ela vai estar sendo remunerada por aquilo, porque ela vai receber a taxa de mineração. Então, você tem uma série de incentivos econômicos que te permitem manter toda aquela infraestrutura funcionando. A Politeia, você não tem realmente um incentivo econômico para
prover essa descentralização. Ainda assim, ela potencialmente é descentralizada. Quem quiser ter uma cópia desses documentos, você consegue ter essa cópia desses documentos, né? Isso, e aí, o que vai acontecer é que as pessoas interessadas no documento vão ter as cópias. E aí, com isso, você consegue tornar o sistema resistente à censura, porque você consegue usar a blockchain para provar que aquele documento foi apresentado pela Politeia naquele determinado momento de tempo. Então, sim, aquele documento tinha que ter sido considerado pelos administradores da Politeia, pelo público votante. Aquele documento tinha que ter sido considerado para ser colocado em votação. A Politeia não é só isso, não é só o registro do documento. Você registra documentos, você versiona os documentos e você vota esses documentos. Você faz votação, você comenta esses documentos, você propõe alteração nesses documentos e tudo isso por um processo interativo passando por votação por parte dos stakeholders. Quem pode votar na Politeia? Quem tem tickets votantes na Decred. Então, quem participa do processo de votação da Decred tem direito de votar na Politeia. Então, você tem não só a gestão de documentos descentralizada, a descentralização de gestão de documentos, mas a descentralização de todo o processo de tomada de decisão em cima desses documentos. É uma forma de certa forma, é uma forma de legislar de forma descentralizada. Você está criando as leis que regem a blockchain da Decred. A Politeia também, ela não serve só para Decred, não. Você tem uma organização sua, você quer utilizar esse sistema de votação, você achou interessante essa forma de descentralizar a gestão de documentos, você pode construir a sua própria Politeia com seu próprio repositório de documentos e usar isso para descentralizar o seu processo de decisão, tomar de decisão da sua organização, da sua empresa, da sua, sei lá, organização não governamental. Você tem uma organização de salvar as baleias e quer que o processo de decisão lá dentro seja tomado de forma colaborativa, você consegue usar a Politeia dentro da sua organização. Então, isso aí é o que a gente já tem. Isso é o que a Decred já faz hoje. Tá? Agora eu vou apresentar para vocês o que está no roadmap de 2018. É o que ainda falta para ser feito. A Decred é um trabalho em desenvolvimento e que, se Deus quiser, vai sempre ser um trabalho em desenvolvimento, vai estar sempre evoluindo. A ideia é que você use todos esses processos que a gente já mostrou ali de tomada de decisão descentralizada para que a moeda nunca pare de evoluir. O primeiro passo, não sei se vocês já viram, teve um artigo do blog da Decred postado recentemente, é a exchange descentralizada, que é descentralização da troca entre indivíduos. A gente já tem funcionando, não é uma característica exclusiva da Decred, mas foi desenvolvido pelos devs da Decred. O Atomic Swap, vocês já ouviram falar de Atomic Swap? São trocas atômicas entre duas criptomoedas. Você consegue fazer a troca de troca de criptomoedas entre duas pessoas sem que você precise confiar ou conhecer a outra pessoa. Tudo usando protocolo criptográfico seguro, garantindo que você não divulgue o segredo, né, a senha compartilhada do protocolo antes da hora. Você garante que você faz uma troca sem precisar de conhecer outra pessoa, sem precisar de confiar na outra pessoa. A exchange descentralizada, ela é um passo além disso, porque na Atomic Swap, o que acontece? Beleza, você não precisa conhecer outra pessoa, mas tem que achar ela. A outra pessoa ela não está aqui na sua frente, ela está, sei lá, do outro lado do mundo. Então você precisa entrar num fórum, num Facebook, em algum lugar onde você vai encontrar essa pessoa, descobrir que ela quer comprar ou vender aquele ativo que você está disposto a comprar ou vender, e aí sim você efetuar a troca atômica com ele. A exchange descentralizada, ela dá um passo em cima disso. Ela usa, então, as trocas atômicas e cria também uma camada descentralizada, funcionando de forma descentralizada, então resistente à censura, para você encontrar outras pessoas que estejam dispostas a fazer aquele câmbio com você, né, a comprar ou vender aquele ativo. O que está sendo feito agora, nesse primeiro passo, é a definição do processo de trabalho da exchange descentralizada. Então, ainda não vou poder dizer para vocês como funciona isso na prática, o que ela faz, como que as pessoas se encontram, como isso vai rodar, porque é isso que está sendo definido agora nesse momento. O roadmap de 2018, ele diz que esse plano de como vai funcionar
a exchange descentralizada estará pronta no segundo semestre de 2018. Então, esse momento, o trabalho que está sendo realizado agora, não é de implementação, mas sim de tomada de decisão de como isso vai funcionar. O outro passo de descentralização que a Decred vai dar ainda esse ano é o controle descentralizado do fundo de desenvolvimento. O fundo de desenvolvimento, hoje em dia 10% das moedas mineradas na Decred, elas são revertidas para esse fundo de desenvolvimento. Ele serve para remunerar as pessoas que nem o Marcelo, estão trabalhando em prol da moeda. Então, você recebeu pelo stake, pelos seus trabalhos. Pois é, esse dinheiro que foi pago para o Marcelo, ele saiu do fundo de desenvolvimento da Decred, desses 10% que você paga. Então, a descentralização... Só que hoje em dia, o fundo de desenvolvimento, ele é controlado por um grupo de 5 pessoas que tem chave multiassinada, etc e tal, para garantir que ninguém vai passar a perna em ninguém. Mas, enfim, no fundo, passa por essas pessoas gerir o fundo de desenvolvimento, liberar essa grana para pagar as pessoas que estão contribuindo com a moeda. O que você está falando é ter o voto lá na opção de votar nesses orçamentos. O que vai acontecer com o fundo descentralizado é você integrar todo aquele processo que a gente passou até agora, então os votos, o controle de documentos e a tomada de decisão, e tudo isso vai ficar vinculado também ao pagamento. Então, por exemplo, como que funcionaria um processo? Eu tenho uma proposta nova para a Decred, eu tenho uma proposta de como implementar a exchange descentralizada que a gente falou ali atrás. Eu escrevo essa proposta, apresento ela para o outro lado. Apresento ela na Politeia, escrevo a proposta, apresento ela na Politeia, a Politeia registra no DSR Time, a proposta é colocada em votação, a votação sendo feita, a minha proposta, ela continha, por exemplo, um valor financeiro de quanto que vai custar aquele projeto. Então, isso já está incluído nesse voto aqui, a reserva daquele dinheiro. Então, suponhamos que eu falei que vai custar 200 Decreds o desenvolvimento da exchange descentralizada. Então, eu apresentei a proposta foi colocada em votação, aquele fundo que eu votei ali, aquele dinheiro que eu falei que vai custar, aquelas 200 Decreds que vão custar, elas já vão ficar separadas, presas num smart contract, que só vai ser liberado no momento em que aquela funcionalidade entrar no ar. Então, no dia que aquela funcionalidade de exchange descentralizada entrar no ar, o fundo que ficou reservado de 200 Decreds é revertido para a minha carteira, a carteira que eu apresentei lá no momento da proposta, eu sempre rodo para o lado errado, lá no momento da proposta da Politeia. Então, quando eu faço uma proposta de modificação da moeda, eu já integro isso com o fundo descentralizado, já dizendo quanto que aquilo vai custar, e todo esse processo, então, de tomada de decisão, apresentação da proposta, escolha do grupo que vai implementar a proposta, tomada de decisão pela comunidade, liberação dos fundos, tudo feito de forma descentralizada, sem interferência humana. Tudo de forma automática. Não vai ter mais uma pessoa digitando a senha para dizer essa grana está liberada para pagar o Lustosa. O simples fato daquilo que ele fez ter sido colocado no ar já libera o dinheiro para ele ser pago. No caso do Lustosa é um pouco mais complicado porque ele faz design, então não tem uma forma de validar isso com código. Eu não consigo validar se ele realmente fez um design através de um contrato. Então, muito provavelmente, para esse tipo de serviço, haveria uma nova votação onde seria feita a aprovação do trabalho que ele fez. Né? Então, exato. Basicamente, os usuários estariam votando sim ou não em cada uma das etapas daquele processo. E aí, no momento que eles votarem sim para liberar o dinheiro é liberado e a pessoa é paga. Essa exchange não tem ganho. São trocas atômicas entre pessoas. Essa exchange é só uma ferramenta. É só uma ferramenta que vai te permitir ver quais são as pessoas que estão interessadas em comprar ou vender determinado ativo. A taxa que você paga aqui é a taxa de transação.
você não tem que fazer saque, você não tem que fazer depósito, nada disso vai acontecer. Isso aqui, a exchange descentralizada, ela não serve para você fazer troca com moeda fiat. Ela só serve para você fazer troca entre criptomoedas. Porque como você pode fazer uma troca com moeda fiat? Usando uma moeda que nem o USDT, que é lastreada pelo dólar, por exemplo. Aí sim, aí você vai estar fazendo troca não com uma criptomoeda, mas que está lastreada numa moeda. Só que, eventualmente, você vai ter que pagar as taxas para poder transformar os seus USDT em dólares reais ou na moeda que você quiser. Esse custo, mas quem mantém é uma exchange descentralizada, ela está rodando dentro das carteiras. Esse custo está sendo pago pelos mineradores, na verdade, pela rede, através das taxas de mineração e da recompensa que é dada para os mineradores. Os mineradores e os tickets que apostam. Exato, os mineradores e os tickets. A tendência é que as exchanges elas façam trocas somente entre moeda física e criptomoeda. Então eu vou ter uma exchange não para trocar Bitcoin por Decred, vou ter uma exchange para trocar real por Decred ou real por Bitcoin. Agora Bitcoin por Decred, isso não faz sentido eu usar uma exchange. As duas são criptomoedas, as duas têm protocolo criptográfico seguro, as duas podem ser trocadas de forma segura sem você precisar do intermediário. Mas esses atomic swaps teriam algum tipo de limitação, por exemplo, só com forks de Bitcoin que seria possível fazer ou com qualquer... Existe uma interoperabilidade? Existe uma interoperabilidade, mas é preciso que a sua moeda ela tenha suporte a um smart contract que praticamente todas têm, que é o time lock. Um smart contract que só permite, a gente chama de smart contract, mas não tem nada de smart. É um contratinho que só permite que você... É um contratinho que só permite que você libere aquele dinheiro depois de passado determinado período de tempo. Então, como que funciona? Deixa eu dar uma palhinha aqui de como funciona uma Atomic Swap, já que o pessoal interessou. A Atomic Swap ela funciona o seguinte: você tem um segredo, você cria num primeiro momento, você deposita o seu dinheiro num smart contract. Com esse smart contract, ele tem... o código dele diz que você vai pagar esse dinheiro ou para a pessoa que possuir um determinado segredo, ou para a pessoa que originou o contrato depois de passado o prazo de, digamos, 48 horas. Então, o que acontece? Se ninguém tiver de posse desse segredo, dessa senha secreta, no momento que esgotarem as 48 horas, o cara recebe de volta aquele dinheiro. Os dois lados fazem isso e depois eles trocam o segredo. Entendeu? Depois que o dinheiro está garantido, que só vai ser pago, só pode ser resgatado ou com o segredo ou depois de 48 horas, você pega e passa o segredo para outra pessoa. Outra coisa, a amarração do segredo, na verdade, não é quem estiver de posse do segredo que pode sacar. Se alguém apresentar o segredo, esse dinheiro vai ser sacado para o endereço previamente combinado. Ele só pode ser sacado para o endereço previamente combinado. Senão, eu simplesmente colocava o dinheiro no contrato e eu mesmo usava o segredo para sacar. Né? Mas eu não posso fazer isso, porque se eu fizer isso, o dinheiro vai para o outro cara, que é o endereço previamente combinado. Então, basicamente, é um smart contract super simples, que só depende de você ter esse comando de uma transação só pode ser executada depois de determinado período de tempo. Se a sua moeda suporta esse comando, seja ele o comando time lock igual é no Bitcoin, seja ele tenha qualquer outro nome, na Ethereum não chama time lock, tem outro nome, mas existe um contrato que te permite executar uma transação somente depois de determinado período de tempo. Então sim, tem como você fazer com Ethereum. Qualquer criptomoeda que suportar esse comando de time lock, ela pode ser trocada usando Atomic Swap. E, consequentemente, pode participar de uma exchange descentralizada. O Tosta está te trollando. Mas então, aí, vamos lá.
os fundos descentralizados. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui não, peraí. E qual que é o objetivo disso tudo? Na hora que você junta isso tudo, então o objetivo da Decred até o final do ano é ela se tornar uma organização autônoma descentralizada. O que é uma organização autônoma descentralizada? É isso tudo que eu falei. É você ter todo o processo de tomada de decisão, de liberação dos fundos, de controle dos fundos, de controle, de governança da sua organização, sendo feito de forma descentralizada, sem a intervenção humana. Eu minto quando eu falo sem intervenção humana. É óbvio que tem intervenção humana, porque tem o processo de votação. Mas essa intervenção humana não é uma pessoa única que vai lá e realiza o processo. É o conjunto de todas as pessoas trabalhando em conjunto para um determinado fim que vão gerar, então, o processo de tomada de decisão, que é esse processo de tomada de decisão da Decred. Muita gente critica, e você vai ser um dos primeiros a criticar, porque você está com a camisa Socialismo Mata aí, ou alguma coisa desse tipo, né? Falando que isso nada mais é do que um processo de tomada de decisão pela maioria. Não é. Isso é um processo de tomada de decisão semelhante ao que você tem em sociedades por ações, aonde quem tem um investimento maior, ele tem um poder de decisão maior. Então, quanto maior o seu interesse, exato, quanto maior o seu interesse a longo prazo na sobrevivência da moeda, na valorização da moeda, maior o seu poder de decisão dentro da moeda. Né? Ele é descentralizado, mas ele sim dá pesos para as pessoas de acordo com o quanto que ela está disposta a se comprometer o seu investimento dentro da moeda. Então não é um processo democrático, é um processo de tomada de decisão descentralizado, baseado no tanto que você tem a perder. Igual numa sociedade por ações. Pode ser um processo democrático. Eu vou chegar ali até no próximo slide ali. Esse processo ele pode ser democrático, não para essas decisões, não para essa organização autônoma descentralizada que é a Decred. Mas você pode fazer alterações nisso daí para criar organizações autônomas descentralizadas que são puramente democráticas. Tem como exemplo um político, por exemplo, que queira compartilhar suas decisões com o pessoal que votou nele. Então ele daria um voto para... É esse cara daqui. Você usa a politeia. E aí você não vai usar a politeia da Decred, você vai fazer a sua politeia. A politeia da Decred, o poder de voto dentro da politeia, ele é vinculado à compra de ticket. Mas você pode construir a sua politeia, que usa toda a infraestrutura da Decred, tá? Mas aonde o voto é feito através, por exemplo, do eCPF. E aí cada eCPF tem direito a um voto. Você vincula a sua politeia, então, não a uma chave de carteira, e sim a uma chave externa emitida por uma organização idônea, ou você mesmo cria o seu sistema de chaves e distribui essas chaves de forma igualitária, da forma que você achar. Então, sim, você tem como trabalhar dessas duas maneiras. Você tem como trabalhar. A Decred não se pretende ser democrática, ela se pretende ser uma sociedade por ações. Mas você consegue criar, usando a infraestrutura da Decred, uma organização democrática. Seria um fork? Não é um fork, seria uma politeia. A politeia é um site. A politeia é um site, é um repositório de documentos. Ele pode ser descentralizado, mas basicamente é um site. Você vai criar um novo site, ainda vinculado à blockchain do Bitcoin, mas esse novo site vai ter novas regras para as votações. Entendeu? Isso, aí o deputado receberia as propostas através da politeia e a comunidade, ou apresentaria as propostas através da politeia, e a comunidade ali para quem ele distribuiu a chave, ou que tenha um eCPF, ou que tenha aquela chave digital que ele distribuiu, ela teria o poder de votar nessas propostas que ele apresentou. Não só votar, fazer comentários, alterar, né? Não alterar diretamente, mas propor alterações. Tudo isso feito dentro desse sistema
E pode ser feito de forma democrática, pode ser feito também de forma fechada. Você pode criar uma politeia onde só esse grupo que está aqui nessa sala tem chave para acesso. E aí nessa politeia a gente apresenta, por exemplo, as propostas das próximas palestras. Só a gente que está aqui pode votar qual vai ser a próxima palestra. Então todas essas variações, elas são possíveis. A politeia não é um sistema fechado que só te permite operar daquela maneira. Ela te permite operar da forma como você bem entender. Óbvio que não é automático. Se você quiser operar de uma forma diferente do natural dela, você vai ter que escrever o código para implementar aquela votação. Não a votação em si, mas a distribuição de chaves de acordo com aquela regra. Isso é bacana, cara. Teve um time, eu estou tentando lembrar, um time de futebol. Eu já vi para escalação. Um time do interior da Inglaterra, eles eram da Série B da Inglaterra e eles fizeram um processo. Eles não conseguiam contratar um técnico bom porque eles não tinham dinheiro para contratar um técnico bom. Então eles fizeram um sistema onde os sócios do clube, era um clube, né? Então os sócios do clube, eles votavam na escalação dos jogadores. E aí, esse sistema de voto, não só na escalação, mas contratação de novos jogadores, todo esse processo de escolha do time, né, de governança, não de governança porque não mexia com dinheiro, essas coisas, mas todo esse processo de escolha do time foi feito por votação. E o time saiu da Série B e entrou na Série A. Agora eu não lembro mais qual era o nome do time. Então, assim, sim, time de futebol é um cara que esse tipo de coisa se aplica muito bem. Né? Poderia botar aqui para a gente substituir o técnico da seleção pelos 200 milhões de torcedores aí. A gente já faz isso, a gente já faz uma pressão danada em cima dos caras. Por que não a gente fazer a escolha direta? Tira a CBF da jogada, que é essa organização corrupta que todo mundo xinga e etc e tal. Mas, pois é, a FIFA é mais complicada, mas... Então isso é a organização autônoma descentralizada. E aí, a ideia da Decred já que eu tenho uma organização descentralizada para mim, por que eu vou segurar esse troço só para mim? Eu quero que essa organização descentralizada, ela esteja disponível para todo mundo que quiser. Se você quiser criar a sua ONG de Salve as Baleias, você coloca a sua ONG de Salve as Baleias dentro da rede da Decred e ela passa a ser uma entidade autônoma descentralizada. O que é entidade autônoma descentralizada? É a mesma coisa que a organização autônoma descentralizada, só que ela não tem uma blockchain dela própria. Ela usa a blockchain da Decred emprestada. Então você vai construir a sua politeia com o seu sistema de votação, usando as suas regras de votação, as suas regras para apresentação de documento, tudo isso, só que toda essa infraestrutura já está fornecida pela Decred. Então aquilo que eu falei aqui, de ser democrático ou qualquer outra forma de votação que você resolver escolher, é muito provável que até o final do ano você já tenha várias dessas opções prontas aqui nas entidades autônomas descentralizadas. Mas para isso eles têm que incluir alguma coisa no código da blockchain da Decred? Tudo isso vai ser, sim, não necessariamente na blockchain da Decred, mas pelo menos na carteira da Decred você vai ter que ter código incluído. Por exemplo, o DCR Time exigiu que fosse incluído código na blockchain que eu falo, nas regras de consenso. Então houve um hard fork para a implementação do DCR Time. Já a politeia não precisou. A politeia, ela é toda controlada, todo o código dela roda fora da blockchain. Ele roda na carteira, mas fora da blockchain. Exato. Só a parte dela de registro, que é o DCR Time, é que precisa ficar registrado na blockchain. Todo o resto é pelo lado de fora. Então, assim, não necessariamente todas essas coisas que estão aqui... Uma que eu tenho certeza que não passa por alterar a blockchain é a exchange descentralizada. A exchange descentralizada não precisa de alteração na blockchain. É uma alteração na interface da carteira. Você vai usar a interface da carteira para fazer com que você seja conhecido pelo resto da rede, divulgando aí o que você quer vender, o que você quer comprar, e aí as outras pessoas vão usar a blockchain para fazer um atomic swap com você. Ótimo que você falou isso. Não, eu estou pensando maior, eu estou pensando em termos de uma entidade descentralizada. Quer dizer que o que eu vou ter que, na verdade, mexer é criar uma carteira da
da sua entidade. Nenhuma carteira, você vai criar um site que implementa as suas regras. Não precisa estar nem na carteira, você pode inclusive usar a carteira da Decred e em paralelo você tem o site da sua entidade. Ou sei lá, um softwarezinho de votação da sua entidade, que seja. Né? Mas você não vai ter que... E muito provavelmente você não vai precisar desenvolver. Muito provavelmente a Politeia da Decred já vai te dar as ferramentas necessárias para você criar a entidade autônoma descentralizada. Essa é a ideia do pessoal da Decred, tá? Essa é a ideia do projeto. A ideia do projeto é que todas essas funcionalidades estejam disponíveis sem você precisar criar nada ali por fora. Você usar tudo dentro das ferramentas que já são fornecidas pela moeda. Não, isso aqui ainda não está pronto. Isso aqui é roadmap para 2018. Então, muito provavelmente, até o final do ano, eles conseguem estar com isso daqui pronto. O problema do banco é que você tem que confiar no terceiro. O banco, ele não registra aquela transação numa blockchain. Então você não tem garantia de que aquela transação é resistente à censura, de que aquela transação vai ocorrer independente de vontade do banco, etc. Sim, então, eu estava conversando com o... Esqueci o nome dele, o cara que hackeou a Foxbit. Leandro Trindade. Estava conversando com o Leandro Trindade lá em Brasília, que eu fiz essa mesma apresentação lá. E a gente teve algumas ideias, só que elas dependem, por exemplo, se o banco tiver de acordo com você, se o banco falar com você, pode usar essa ferramenta minha, que eu te garanto que ela vai funcionar, você consegue usar as assinaturas das transações do banco como um validador dentro do seu smart contract. Então, o cara vai executar aquela transação, você vai entrar em contato com o banco, confirmar que aquela transação realmente ocorreu, que aquela transação realmente colocou aquele dinheiro na conta que você forneceu, e aí sim você libera para ele o segredo para ele poder fazer o saque das criptomoedas. Então, é possível você fazer algo semelhante ao Atomic Swap usando smart contracts. Não é um Atomic Swap porque não tem a garantia criptográfica de que aquilo vai acontecer. A garantia de que aquilo vai acontecer é que o banco te garantiu que vai acontecer. Né? No caso das criptomoedas, o que te garante que vai acontecer ou não é o protocolo criptográfico. Então, gente, para esse ano, é isso que... Para esse ano, é isso que a Decred pretende apresentar aqui, disponibilizar para a gente. Já é muita coisa. Vocês já viram aqui que já gerou um monte de ideias. E eu ainda quis ir além, então eu fiz esse aqui e depois. O que vem depois? Depois que a gente já tiver com isso tudo, com tudo descentralizado, a Decred foi uma organização autônoma descentralizada, o que dá para fazer? Como isso aqui era para ser apresentado lá em Brasília, eu já comecei com a parte de governo. Então, o que dá para você usar? Esse nível de descentralização todo que a gente atinge com esses objetivos da Decred, o que dá para usar no governo? Primeira coisa que dá para pensar é a elaboração orçamentária descentralizada. A gente já tem, hoje em dia, os orçamentos participativos em várias prefeituras. Só que esse orçamento participativo ele é feito com o quê? 2, 3% do orçamento que as prefeituras reservam para essa modalidade e, em geral, para trabalhar com processos inócuos. Né? Você pode transformar todo o orçamento do governo numa entidade autônoma descentralizada? Você põe todo o orçamento do governo numa entidade autônoma descentralizada e transforma, então, esse processo de elaboração orçamentária num processo descentralizado onde a população está apresentando propostas daqueles projetos que devem ser executados pelo governo e votando em quanto de dinheiro que vai ser aplicado em cada um desses processos, em cada um desses projetos. Não, porque aqui a gente está falando de uma entidade autônoma, não da organização autônoma. Na entidade autônoma, você define qual vai ser a sua forma de votação. Então, a gente passa para aquela votação democrática que ele falou ali. Você vincula
por exemplo, essa votação a um documento que, sei lá, gera ao eCPF, por exemplo, que é um documento eletrônico criptográfico que já existe, um token criptográfico que já existe, que é o eCPF, e você pode vincular a votação disso aqui a um eCPF. Então, cada eCPF vai fazer o voto de determinada maneira. E aí você consegue fazer, então, o controle do orçamento todo por votação, por escolha da comunidade, de forma democrática e não de forma hierárquica, como feito, né, na organização autônoma. Você pode fazer fiscalização e controle descentralizado. A partir do momento que o orçamento está... Isso aqui você não precisa nem colocar a elaboração orçamentária dentro de uma blockchain. Você colocando o orçamento dentro de uma blockchain, você transforma o orçamento do governo em um token. Você tokeniza o orçamento do governo. Cada token emitido naquele orçamento, ele corresponde a R$1 que vai ser gasto pelo governo ao longo do ano. Então você consegue fiscalizar se aquele dinheiro ali... E o governo vai usar esses tokens para pagar. Na hora de pagar uma empresa, o governo, ao invés de fazer uma transferência bancária, ele vai enviar um token para aquela empresa, né, um token criptográfico para aquela empresa, e aquela empresa entra em contato, por exemplo, com o banco para poder transformar aquela empresa aquele token em real. Então você consegue fiscalizar todo o caminho que foi percorrido por esses tokens. Esse token saiu do governo, passou para uma empresa, e essa empresa executou aquele serviço ali. Se a empresa não executou o serviço, mas o token está lá na conta dela, você consegue ver isso. Então você consegue fazer toda a parte de fiscalização e controle do orçamento de forma descentralizada. Você consegue ainda, se você fizer um rastreamento da produção dessas empresas através de blockchain, você já tem vários sistemas para fazer isso, principalmente para produtos agrícolas, onde você registra se o animal foi vacinado, etc. e tal, numa blockchain. Você consegue, inclusive, usar a blockchain para validar, para vincular o dinheiro que foi pago com a execução própria do serviço. Você sobe mais um nível e você transforma, então, essa parte toda em uma entidade autônoma descentralizada. Você só libera o dinheiro se a pessoa que fiscalizou e... Desculpa, gente. Você só libera o dinheiro se a pessoa que fiscalizou, ela tiver entregue o produto, se a pessoa que fiscalizou, ela atestar que realmente foi entregue o produto. Então você consegue transformar isso tudo aqui, você consegue transformar todo esse processo de fiscalização do governo, você consegue descentralizar todo esse processo de fiscalização do governo. Outros projetos que tem aí, o Ministério do Planejamento, ele já tem um projeto de documento único, que antes era o cadastro único, e o pessoal achou que a sigla ficou meio estranha, mudou para registro único, então agora é RU. É um projeto de identidade descentralizada. Você já tem outros projetos de identidade descentralizada baseado em blockchain. A Original My, que eu falei antes, eles têm a identidade blockchain, que é um sistema onde eles validam, usando sistema especialista, inteligência artificial, não sei o que, eles validam se o seu documento bate realmente com aquela foto que você mandou e se aquele documento está registrado nos órgãos governamentais corretos. Então, a identidade descentralizada é uma coisa que dá para você fazer, você tirar mais uma burocracia aí de cima do aparato governamental. Usando uma politeia, você consegue fazer peticionamento descentralizado. O Banco Central, junto com alguns outros órgãos, principalmente da Justiça, eles já estão fazendo um sistema de peticionamento descentralizado, porque o que acontecia muito, a Justiça peticionava o Banco Central para que ele fornecesse uma determinada informação sobre um processo em andamento. O Banco Central ignorava aquela petição, engavetava ela, a petição sumia, e aí ninguém nunca respondia. O contrário acontecia, o Banco Central peticionava o Ministério do Planejamento para saber sobre uma determinada regra que foi criada, e o Ministério do Planejamento não respondia. Você jogando isso no blockchain, se a pessoa não responder, você tem como provar que ela não respondeu. Você consegue acabar com a censura. O cara não pode mais engavetar aquele processo. Ele passa a ser obrigado a responder porque todo mundo está vendo ali que ele não cumpriu o prazo. A blockchain vai estar lá registrando, o cara vai ser punido, é fácil de você punir, porque na hora você fica sabendo que o cara não cumpriu o prazo. Legiferação descentralizada e projeto de iniciativa popular. Já tem um sistema de projeto de iniciativa popular feito pelo pessoal do ITS do Rio, junto com o Edilson da Original My, acho que chama Mudamos,
já é aceito por várias prefeituras da região serrana ali do Rio de Janeiro. Se não me engano, Teresópolis foi a primeira. Você registra usando o sistema de identidade registrado em blockchain para validar as assinaturas de um projeto de lei de iniciativa popular. Porque o grande problema que você tem hoje nos projetos de iniciativa popular é que você precisa de 1% das assinaturas do eleitorado. 1% das assinaturas do eleitorado de Belo Horizonte dá o quê? Tem o quê? 2 milhões e meio de pessoas? Né? Então, 25 mil assinaturas. Você conferir. Oi? Tá, mas que seja, a ordem de grandeza é essa. Então, 100 mil assinaturas. Você tem que conferir 100 mil assinaturas na mão. Tem que conferir uma por uma. Você tem que validar se aquela assinatura corresponde àquele documento que foi escrito ali na frente. Um cara apresentou CPF, o outro cara apresentou identidade, o outro cara apresentou título de eleitor, o outro cara apresentou carteira de motorista, o outro cara apresentou passaporte. E você tem que validar esses caras todos. É impossível você apresentar um projeto de iniciativa popular no Brasil hoje. Eu não sei como aceitaram o projeto da lei da ficha limpa. Porque ninguém conferiu aquelas assinaturas. E por lei eles são obrigados a conferir. Ninguém conferiu aquelas assinaturas. Com uma identidade eletrônica descentralizada que te permite fazer assinaturas, você consegue fazer um projeto de iniciativa popular. A assinatura já está válida pelo simples fato dela existir. O máximo que você tem que validar é se a mesma pessoa não assinou 2 vezes. E isso tudo de forma eletrônica, porque está tudo eletrônico. Né? E ainda, você joga tudo numa politeia, então o processo de construção do projeto de lei, ele passa a ser descentralizado, né, interativo, e o processo de assinatura passa a ser descentralizado usando uma identidade baseada em blockchain. Então você consegue transformar algo que era impossível, que é impossível hoje no Brasil, em algo fácil de se fazer. Você transforma o processo de criação de legislação em algo que pode ser feito pela população e não por aqueles caras que ninguém sabe como chegaram lá. Bom, a gente sabe, eles tinham dinheiro. E aí, por último, a pergunta, por que não o governo como uma entidade autônoma descentralizada? Por que não? É possível. Né? Tem que evoluir muito, tem que crescer muito, tem uma mudança cultural grande para ser feita, mas é uma mudança que é possível. Tem 2 vantagens nesse daqui. A primeira vantagem é que você está tirando esses caras aqui da jogada. Né? Você tirar esses caras da jogada aqui é uma vantagem por si só. E a segunda vantagem é o seguinte, você tem um problema crescente com a informatização, com o processo de evolução tecnológica, com a robotização, com o surgimento das inteligências artificiais, é que o poder, ele tende cada vez mais a se concentrar na mão daqueles caras que detêm esses equipamentos que te permitem mais eficácia na tomada de decisão. Então, se você cria mecanismos eficazes de trazer essa tomada de decisão de volta para a mão da população, para a mão do cidadão, você consegue evitar que esse poder todo de tomada de decisão se concentre na mão desses caras que decidem, que implementam. Né? Em um determinado momento, onde você estiver substituindo todo o processo de tomada de decisão por inteligência artificial, todo o processo de tomada de decisão, na verdade, vai estar sendo feito pelos programadores do Google, pelos programadores da Amazon, que são os caras que estão desenvolvendo a inteligência artificial. Né? Todo o processo de decisão, por exemplo, sobre quem deve morrer ou não no desenvolvimento de carros autônomos, no caso de um acidente, um carro autônomo ele tem que decidir. Ele passa por aquele dilema do bonde, onde você tem que decidir entre continuar reto e atropelar uma pessoa ou desviar e atropelar 5. Né? Isso é um problema clássico e que na hora que você está falando de carros autônomos, isso acontece o tempo inteiro. Quem decide isso hoje? O programador da Uber, do Google, de quem está desenvolvendo o carro autônomo. Entendeu? Então, esses caras estão cada vez acumulando um poder cada vez maior. Um poder de tomada de decisão mesmo sobre o que acontece na sociedade. Com a facilitação desse processo de tomada de decisão por parte da população,
Transformando o governo numa entidade autônoma descentralizada, você consegue trazer de volta esse poder para o pessoal que realmente importa, para a gente. Né? A gente volta a ter esse poder de tomar de decisão. Exato. Isso aí é o que eu falei. Eu foquei ali em governo porque essa palestra, eu vou dar ela em Brasília, lá na Campus Party. Mas a gente tem mais coisas onde a gente pode descentralizar aqui. Na sociedade civil, por exemplo, você tem redes sociais descentralizadas. O problema que o Facebook está enfrentando hoje de censura ou não censura, é censura ou não, ele deve censurar ou não, você com uma rede social descentralizada, você consegue evitar qualquer tipo de censura, na verdade. Você passa a jogar a decisão sobre aquilo que você deve ver ou não para o indivíduo e não para o Facebook, para os algoritmos do Facebook, que decidem o que você vai ver. Os fake news também é outra coisa. Você pode criar rede de informação e de jornalismo descentralizada. Hoje em dia você tem ou os grandes meios de comunicação que têm os vieses políticos deles, ou você tem fontes totalmente anônimas de informação que vão produzir 99,9% de informação falsa. Com uma rede de informação descentralizada, onde você usa um sistema de incentivos para você validar a veracidade daquela informação, igual a Wikipédia hoje não é descentralizada, mas esse processo de validação da veracidade das informações, ele é descentralizado, ele é feito pelos usuários. O usuário entra lá e corrige uma informação, acrescenta uma fonte, marca aquela informação como sendo duvidosa, tudo isso feito pelos usuários. Então você consegue descentralizar esse processo e construir redes de informação e de jornalismo descentralizados, aonde cada um daqueles participantes consegue validar e dar mais ou menos credibilidade para determinada notícia, para determinada informação. Mas na Wikipédia não é uma panelinha, né? Sim, porque não é descentralizado, ele é centralizado, né? Na hora que você descentraliza, você consegue uma gama maior de pessoas aqui para participar desse processo e melhorar esse processo de tomada de decisão. Pelo menos assim a gente espera. Aham. Pois é, mas não, mas esse tipo de coisa, isso aí é exatamente a vantagem da Wikipédia. Se alguém mudasse isso na Enciclopédia Britânica, só ia ser voltado atrás daqui a 200 anos. Na Wikipédia deve ter demorado menos de 1 hora para voltarem atrás. Né? É um processo bem rápido. Por quê? Porque é descentralizado esse processo de vigilância e de validação da veracidade da informação. Esse sistema que você está falando. Como que seria a escalabilidade disso aí? Nesse momento, quantas transações vocês estão conseguindo fazer? Tudo depende, a escalabilidade disso aqui. Porque aqui, a gente está falando da blockchain do Decred. Você não precisa, graças a esse cara, fui pro lado errado, como sempre. Graças a esse cara daqui, sua escalabilidade é infinita. Você pode registrar 1 bilhão de documentos, de informações que você quiser, usando uma única transação através do DCR Time. O armazenamento do documento real, que é a Politeia, ele é off-chain. Ele não está dentro da blockchain. Então você não tem limitação na quantidade de propostas que você... Cada voto é uma transação. O voto na Politeia não. O voto na Politeia é off-chain. O voto na Politeia, ele está vinculado a uma... Estou indo para o lado errado, né? O voto na Politeia, ele está vinculado a um ticket na blockchain, mas o voto em si, ele não é gravado na blockchain. Somente o resultado da votação vai ser armazenado na blockchain. Então, esses dois mecanismos aqui, eles são mecanismos off-chain, que você usa e registra os resultados deles na blockchain. Mas a Politeia é um P2P ou Ela é um repositório, ele é um site, então você tem a funcionalidade dela toda implementada neste site,
e este site armazena as informações dele. Então, o banco de dados usado por esse site é um repositório Git, que é um repositório do GitHub, controle de versão normal, tradicional. Então, a escalabilidade você tem aí, no caso, é a escalabilidade do GitHub. Então, a escalabilidade hoje é da Microsoft, então, infinita. Até a Microsoft resolver censurar e a galera migrar para outro repositório. É coisa assim que eu penso também. Por exemplo, um projeto desse de camarada alugar a parte do HD dele de alguma forma e ganhar um token de remuneração. É uma possibilidade, é alguma coisa. Você pode descentralizar a nuvem, né? Descentralizar o armazenamento em nuvem. Você tem projetos de moedas para fazer isso e remuneram as pessoas por armazenar documentos. Eu só não acho, as formas como são implementadas hoje em dia, eu não acho elas nem muito seguras e nem muito práticas. Porque você tem uma chance muito grande de perder documento dos outros aí. Né? O armazenamento distribuído aí, ele precisa de uma confiabilidade maior. Aí eu não sei muito bem aí, eu não tenho uma solução para isso. Óbvio, se eu tivesse, eu já tinha criado a moeda e ficado rico, né? Deixa eu voltar lá, então. Então, redes de informação descentralizadas. E você tem, por exemplo, vocês já ouviram falar da Singular DTV? A Singular DTV é isso aqui, produção e remuneração de conteúdo descentralizado. Você produz streaming de vídeo e é remunerado, vende o streaming de vídeo, tudo dentro de uma blockchain, garantindo que a pessoa que vai assistir, ela efetivamente vai te pagar, porque está vinculado o assistir, o produzir o conteúdo, o assistir o conteúdo, o remunerar, está tudo vinculado entre si pela blockchain. Então é descentralizar a produção e a remuneração de conteúdo. Né? Isso a Singular DTV já faz. Agora você pode pegar o que ela faz e ampliar isso para todo tipo de conteúdo. Não, ela faz na Ethereum, né? Na blockchain da Ethereum. Mas poderia ser feito, é uma evolução possível da blockchain da Decred. Isso tudo que eu estou falando aqui é viagem, tá, gente? Não é nada o que vai ser feito, não. Isso aqui é o que pode ser feito, são conceitos daquilo que pode ser feito. Porque o objetivo dessa palestra é mostrar para a galera o que é descentralização, qual que é a vantagem da descentralização, o que a gente consegue atingir com a descentralização. Que descentralização é o foco principal da Decred. Então, aquilo que a Decred promete é o que vai até aqui. Até aqui é o que a Decred promete. Daqui para frente é o que eu estou viajando que a Decred poderia prometer. Entendeu? Então, assim, hoje em dia a gente tem isso feito fora em outras moedas. Né? Isso poderia ir com um tipo específico de conteúdo. Isso aí teria que ser ampliado. Você poderia ter, sei lá, patentes, registros de propriedade intelectual, tudo isso feito de forma descentralizada. Que, aliás, eu acho que é o que eu vou falar aqui, né? Aqui, ó, propriedade intelectual descentralizada. Pois é, você registra a sua patente, você registra o seu documento original, você faz tudo isso e toda vez que alguém utilizar aquela sua patente, você é remunerado por isso. Toda vez que alguém baixar aquela patente, por exemplo, você recebe uma remuneração por isso. Ou a gente tem um pessoal daqui de Belo Horizonte, inclusive, pessoal que era da Veta Labs, está desenvolvendo uma blockchain que é a Singularity.net. A Singularity.net é uma plataforma para distribuição de algoritmos de inteligência artificial e aonde você consegue distribuir algoritmos novos de inteligência artificial e remunerar o cara que produziu aquele novo algoritmo dentro do blockchain. Então, a ideia toda é o seguinte, hoje em dia, quem tem acesso ao algoritmo de inteligência artificial é o Google, é a Amazon, são os peixes grandes, a Microsoft, são os peixes grandes que têm acesso àquele monte de patentes, aquele monte de coisas e conseguem implementar aquele monte de coisas. A ideia da SingularityNet é você ter o peixe pequeno que é pesquisador lá numa universidade da, sei lá, Jamaica, ele produz o algoritmo dele de inteligência artificial e você aqui de Belo Horizonte, da sua microempresa,
você tem interesse em implementar um chatbot usando aquele algoritmo dele. Então você vai, entra naquela blockchain, contrata o serviço daquele cara, vai ser executado de forma descentralizada na blockchain, vai executar para você rodar o seu chatbot na sua empresa. E, automaticamente, na hora que você faz isso, a cada execução que você faz desse algoritmo, você já remunera a partir da sua carteira o cara que produziu o algoritmo. Né? Então o cara consegue garantir, e, de novo, você só consegue executar o algoritmo dele dentro ali da blockchain. Então você garante que o Google não está roubando o algoritmo dele para patentear. Então o cara consegue fazer o registro da propriedade intelectual dele, o serviço descentralizado, ele está prestando um serviço de forma descentralizada, e ainda você consegue colocar dois caras pequenos em contato ali para poder fazer uma troca que não aconteceria porque esses caras são peixes pequenos. Serviço descentralizado, já tem hoje o pessoal implementando Uber descentralizado. Então você faz todo o sistema de ranking, rodando, de ranking do motorista rodando numa blockchain, a remuneração do motorista sendo feita através de token, vinculado, quem sabe, as estrelinhas lá. Se você não colocar as estrelinhas para o cara, sei lá, se o cara não ranquear o passageiro, ele não recebe o dinheiro, entendeu? Tudo preso, você entra no carro já com um smart contract prendendo aquele dinheiro até o momento que o cara te deixar no local correto. O local validado por GPS para garantir que ele realmente te entregou no local correto. E aí o dinheiro só é liberado se o GPS dele apontar que você está naquele local. Né? Tudo isso dá para você. Já tem esse tipo de serviço, já tem isso sendo feito. Software descentralizado. Então, os smart contracts hoje em dia são pequenos trechos de código. Mas você poderia ampliar isso para executar realmente, sei lá, um software de grande porte de forma descentralizada. É caro, mas pode ser necessário. Processamento descentralizado. Os smart contracts já fazem isso em pequena escala. Produção descentralizada. O que é produção descentralizada? Imagina que você tem uma impressora 3D na sua casa. Entendeu? E aí você quer, sei lá, um guarda-chuva novo. Ao invés de você ter que encomendar a uma fábrica para que aquela fábrica produza o guarda-chuva, ou esperar que a fábrica produza aquele guarda-chuva, você vai aqui no repositório de propriedade intelectual descentralizada, compra um projeto de guarda-chuva, joga ele na sua impressora 3D, a sua impressora 3D imprime aquele negócio e já remunera o cara que fez aquele projeto. Beleza, aqui eu falei num guarda-chuva, muito tranquilo. Agora, e se a gente conseguir evoluir as impressoras 3D para elas produzirem hardware? Qual que é o grande problema de centralização que você tem hoje no mundo de tecnologia? Quantas empresas produzem processador? 2. A AMD e Intel. 2 empresas no mundo inteiro produzem processador. Quantas empresas produzem GPU, produzem placa de vídeo? 3, se você considerar Intel. 2, NVIDIA e AMD. Então, assim, hoje em dia, a produção de hardware, das partes críticas do hardware, ela é centralizada. E pior, ela é centralizada em empresas. Você sabe que para você ser executivo da Intel ou da AMD nos Estados Unidos, você precisa ser aprovado pela NSA. A NSA, o governo americano, decide, tem um poder de veto em cima de quem vai ser executivo da empresa que fabrica isso aqui, que é o coração do seu computador. Né? Então, isso tudo que a gente apresentou aqui, muito legal, muito bom, mas tem alguém que consegue passar por cima, porque ele está aqui, ele está embaixo disso. Então, se você conseguir uma impressora 3D que fabrica um processador, entendeu? Não tem mais ninguém capaz de controlar esse processo de produção aqui. Não tem mais ninguém aqui vetando quem é o executivo, porque você produziu o chip de forma... Você projetou o chip de forma descentralizada, contratou
os serviços e os produtos que você precisa de matéria-prima para construir ele de forma descentralizada, né? E depois você produziu aquele cara de forma descentralizada na sua casa. Tudo isso sem deixar de remunerar cada um dos passos aqui na etapa produtiva. Todos os caras foram remunerados apropriadamente. Ninguém trabalhou de graça aqui. O que a gente está cortando aqui? Os intermediários. Está eliminando qualquer forma de intermediação aqui. Ninguém aqui está lucrando só pelo fato de sou eu quem conhece quem produz. Entendeu? Você está em contato com todo mundo aqui em todas as etapas produtivas e eliminando qualquer intermediário em qualquer dessas negociações. E produzindo o seu hardware em casa. Essa ideia da produção descentralizada de hardware, eu não inventei isso não. Isso aqui saiu de uma conversa do Jake. Quem não sabe quem é o Jake é o idealizador da Decred. Isso saiu de uma conversa que eu tive com o Jake lá em São Paulo, da BitConf. Eu perguntei para ele, Jake, beleza, até o final do ano a gente está com o DAO pronto aí. E aí, o que vem depois? Na hora que a Decred acabar, na hora que você tiver descentralizado, tudo que dá para descentralizar com a Decred, o que você vai fazer? Ele falou assim, deixa eu te contar uma coisa. Eu pretendo passar uns 2 ou 3 anos pensando e projetando uma forma de construir hardware de forma descentralizada. Então isso aqui, essa viagem que eu fiz aqui, é uma viagem que parcialmente é minha, a parte das impressoras 3D é minha, mas a ideia não é minha, a ideia de descentralizar a produção de hardware vem do Jake, vem de cima, vem de um cara mais inteligente que eu. Mas então é isso, gente. Apresentei aqui tudo que dava para saber sobre descentralização antes, durante e depois da Decred. Foi bem essa última parte aqui é um brainstorming mesmo de tudo que dá para acontecer. E é a ideia do que é o potencial da Decred. Tanto o que ela já tem, quanto o que ela pode vir a ter. Né? Então é isso. Obrigado. E aí, toma aí para você controlar. Eu vou pegar uma água, que a minha boca secou. Gostou da viagem? Gostei demais. Pois mas a ideia dessa palestra é ser viajada mesmo, que é para empolgar o pessoal. O pessoal fica empolgado com as viagens. Hein? Ele vai falar. Pode falar. Não. Deixa eu resolver aqui. Foi lá pro fundo do bolso. Obrigado. Vamos pôr só o fone, só para pegar a voz melhor. Pode pôr no bolso? Pode pôr no bolso? Pode ser. Quando tirar, você me chama, tira aqui. Tá. Alô. Tá passando por aí também, cara? Tá ligado? Isso aqui é pra gravar, né, na verdade. É que a gente vai fazer edição. Tá. Não. Você não consegue só espelhar o computador, não? Porque aí põe tipo no Fotos do Windows mesmo e vai passando, sabe? Tipo, posso? Não, mas eu queria botar ele no outro programa. Tipo aquele Fotos do Windows mesmo. Aí tá bom. Eu posso passar aqui também? Ah, mas ele não filma, né? Não. Isso é bem rapidinho, só vou apresentar o que eu faço na Decred. Eu sou designer desde 2008. Acompanhei a evolução um pouco do Bitcoin. Acessava um fórum há muito tempo atrás que começou a aceitar doação em Bitcoin. Aí eu falei, legal, vou comprar um Bitcoin para doar para eles. Era $30, mas não era dificílimo de comprar. Aí larguei para lá.
Aí depois fui mexendo assim, esporadicamente. Estava contando aqui antes que eu fazia um trabalho especulativo. Lá no início, né, dessa história toda, quando começou a surgir a segunda, a terceira e as outras altcoins, eu reparei que era muito fraco o tratamento gráfico que os projetos tinham. E aí comecei a fazer um trabalho especulativo, assim, tinha uma coisa muito de comunidade, né, de Reddit e Bitcoin Talk, e essa parte gráfica, assim, muitas vezes era feita através de concurso. E aí eu fazia um trabalho especulativo, né, na minha área, como eu expliquei até antes, não é muito bem visto essa coisa desse trabalho especulativo, né? De fazer um projeto inteiro para ver se você vai receber por ele. Então eu gastava um pouquinho de tempo, submetia para os projetos, fiz projeto para Viacoin, fiz projeto para um monte, Navarro, que virou Navicoin, fiz projeto para um monte dessas, mas sempre assim especulativo, sem comprometer demais minha rotina, porque eu não tinha certeza se ia ter retorno. Aí, em determinado momento, lá em março do ano passado, eu olhei um tweet que me impactou muito, que era o mercado da cripto, né, não precisa de investidores, precisa de gente talentosa para trabalhar. Aí eu falei, legal, eu quero trabalhar com essa galera, me identifico ideologicamente com os projetos, né, de descentralização, que o Girino apresentou bem. E aí eu falei assim, bom, vou fazer uma coisa para a Decred, que eu ganhei o airdrop lá no início do lançamento da moeda, guardei ele com carinho, e vou fazer para eles e vou fazer de graça. E aí eu comecei a ler o docs da Decred. E uma das coisas mais legais lá naquele início era o sistema de votos, de tickets. Ixi, não tem o mesmo problema. Pode deixar assim, porque na hora que for mostrar mesmo, aí... Então, aí eu peguei lá e fui lendo o docs todo para poder ver o que é que eu poderia desenhar e explicar melhor. E aí, a parte dos tickets é que eu achei mais legal. E aí, o tópico o título do tópico, que explicava sobre o sistema de Proof of Stake da Decred, chamava The Ticket Life Cycle. É o ciclo de vida do ticket. Aí eu falei, então faz sentido então fazer o ticket vivo, né? Aí eu fiz essa tirinha. Fiz o ticket vivo e fiz essa tirinha, pode passar. Aí eu explico, né, que cada bloco da Decred vem com 20 tickets disponíveis para compra, num preço pré-determinado por algoritmo. E naquela época, né, eles eram leiloados por quem pagava a maior taxa para a rede. Aí esses tickets, quem comprava quem pagava as maiores taxas. Hoje em dia isso foi normalizado, as taxas são todas meio que padrão. Esses tickets vinham para sua carteira como imaturos e ficavam 256 blocos lá como imaturos. E depois que passavam esse período de blocos, né, ele estava apto a ser sorteado. Pode passar. Aí, quando ele estava disposto a ser pronto para ser sorteado, ele entra na pool de tickets e fica lá esperando ser sorteado. E cada bloco vota 5 tickets, sorteia 5 tickets, né, que na verdade esse bloco ele sorteia 5 tickets para conferir se o bloco foi minerado de acordo com as regras de consenso vigentes. E aí os tickets validam o bloco e o ticket volta para você, o valor investido inicialmente, com a recompensa. Naquela época a gente comprava ticket tudo com linha de comando, né? Era até meio chatinho, assim, tinha que ficar fazendo conta de quanto de FII você tem que pôr quanto de taxa você tem que pagar para ter seu ticket aprovado. Bom, e minha intenção era fazer como se fossem infográficos, né, em forma de tirinha, para poder explicar alguns conceitos meio complexos, né, que são muito novidade, eram na época. Mas já para um público já meio acostumado com os conceitos de Bitcoin, blockchain e afins. E aí, isso na comunidade foi muito bem recebido. E aí deram até nome para o ticket, né? Eles chamaram ele de stake, que é o stake com o Y, como se fosse um nome próprio. Aí
Aí teve um sucesso, sei que lá, e aí eu conversei com o Jake e eles me ofereceram um contrato. E aí lá da Decred eu faço... Bom, a Decred ela é gerida visualmente por uma empresa da Estônia que chama ITER. O pessoal é foda mesmo. E aí eu auxilio eles, né, na verdade. Eu cuido das coisas do dia a dia e essa gestão mesmo de marca é feita por eles. Então eu cuido do steak e faço coisas do dia a dia. Aí eu separei alguns steaks só para mostrar. Pode passar, por favor. Aí um dia eu acordei com isso, acordei lá com o e-mail lá do Girino. Seus tickets foi sorteado. Aí eu imaginei, tipo, o ticket na verdade ele faz uma saga, né? Você contrata ele, aí ele vai lá para a batalha dele, confere, ele tem uma missão a cumprir, que é de conferir os blocos. E quando ele confere o bloco, ele volta para casa com a recompensa da batalha. Aí eu fiz assim também, como se fosse um infográfico. Não é um infográfico, porque não é uma informação tão complexa, né, que explica alguns conceitos, né, eu desenhei ele com garfo e escudo, né, aí e a bolsinha, né, e aí explico cada conceito, né. O ticket ele representa um tanto o garfo porque o ticket ele tem o poder de alterar a rede, de fazer um fork na rede, né, como na época já tivemos 2 forks aprovados pelo sistema de tickets. Né, um foi para a mudança do algoritmo de cálculo do preço do ticket, que antes o ticket oscilava, né, era 90 Decred, 30. Aí na hora que chegava a 30 todo mundo comprava, aí a pool de tickets ficava cheia, aí o preço disparava. Aí ia voltando, ia baixando. Na hora que chegava no 30 de novo, todo mundo comprava. Aí teve uma proposta, né, vamos mudar agora o algoritmo de calcular o preço do ticket, para que ele não fique oscilando tanto. Que é o que já está... E aí isso foi colocado para aprovar, é uma fork, foi aprovado pelos stakeholders, e aí está vigente. Isso foi feito bem naquela época ali também. Qual que foi a outra hard fork mesmo? Foi uma hard e uma soft, né? E a outra foi primeiro foi feito 2 votações, né? Uma para o desenvolvimento do suporte. Do algoritmo. E aí depois a implantação da mudança. Na verdade, não foi a implementação da Lightning Network, né? A implementação dos smart contracts que são necessários para o funcionamento da Lightning Network. A implementação do suporte, né, necessário. O escudo significa que os tickets eles protegem a rede contra um ataque, por exemplo, de 51%, que é uma coisa que já foi drama aí no Bitcoin em algumas épocas. Continua sendo, mas não está num momento crítico. Nas forks, né? No Bitcoin Gold. Só fazer uma parte aqui, não sei se vocês viram, saiu um artigo onde o cara calculava que o custo de fazer um ataque de 50% na Decred é 22 vezes maior do que a do Bitcoin. Considerando o mesmo hash rate. Por causa do ticket? Por causa do ticket? Por causa do sistema de Porque você tem que ter uma boa parte do hash power, né, do proof of work, e depois tem que ter uma boa parte dos tickets para poder ganhar a votação e validar seus blocos fraudulentos. A bolsinha que é o prêmio, né, que quando seu ticket é voltado, ele volta com uma pequena porcentagem. Aí a gente começou a fazer várias coisas, aí o stake virou instrumento de mídia social, né? E outras pessoas fazem também, eu separei alguns que eu fiz. Isso sempre com a ajuda a comunidade vai tendo ideias, né? E eu só faço ilustrar. Então tem essa série de botando stake como personagens famosos, né? E alterando levemente as citações, né? Essa como se fosse o JFK, Kennedy. Ele tem aquela frase, né, não pergunte o que seu país pode fazer por você. E aí nós substituímos pela blockchain. Só não entendi o que é isso aqui. É o microfone. Pode, O Bruce Lee, né, aí dizendo também, né, do quanto nossa blockchain ela é maleável, né, e ela consegue adaptar mudanças de forma harmônica, né, sem
sem gritaria, igual a implementação do SegWit no Bitcoin. E essa foi recente, porque a gente acabou de ser adicionado em diversos exchanges da Ásia. Foi a Huobi, eu não sei de cor, OKX, não sei, mas a Huobi é bem grande, né? Então foi um grande feito. Das grandes, ficou faltando só a Binance, né? Só falta o Binance. Aí eu fiz o David Bowie. Também foi com a ideia que saiu no chat, assim, lá do Slack. Pode passar, por favor. Aí tem as localizações, né? A gente tentando, isso foi feito até antes, né? A gente tentando chegar nesses mercados asiáticos. O stake foi muito usado para isso. Tem essa arte para o mercado chinês. Eu não lembro mais o que está escrito, mas a gente teve chinês que ajudou a gente a escrever. Esse do Ano Novo Lunar, né? Do Ano do Cachorro. Pode passar. Esse foi pro mercado coreano. Esse é japonês. Não, esse é japonês, mentira, esse é o coreano. Marcelo, todos esses são de autoria sua? Sim. Tem outros stakes que não fui eu que fiz já, porque eu liberei arquivo para o pessoal, e tem um outro cara também que se eu não me engano, ele é italiano, que fez uns posters de filme bem legal, mas eu não trouxe. Aí, vários meetups e outros eventos ao longo do mundo, eu fiz uns stakes personalizados, né? Aquele ali foi para um evento em Miami, esses dois aqui para o Texas. Aqui não dá para ler, que está escrito Blockchain Information UOL. É muito bom esse crocodilo grande. Esse aqui é a bandeira do Texas, foi um evento no Texas. Esqueci como é, o Opa Gangnam Stake. Psy, lembrei. E dois da Austrália, né, que esse é do Crocodilo Dundee, That's Not a Fork. E um Midnight Oil. Aí isso não é o stake, mas uma outra coisa que eu fiz foi bem legal. Um membro da comunidade começou a fazer um levantamento de comparação entre a Decred e outras moedas, né? No caso, foi escolhido o Bitcoin, porque é o Bitcoin, e a Dash por causa do sistema de governança meio questionável. Mas isso é um debate longo. Isso aí tem até um hot site, virou até um hot site depois, que é o decred.org/compare. Inclusive lá os dados são atualizados por API de market cap, essas coisas. Aí que foi quando o Matheus fez o sistema de divisão de ticket. E aí para fechar o material da Consensus. Na Consensus a gente fez um modelo de... isso é pesado, tem um sistema de refrigeração dentro, Não, e foi feito por um cara que tem, eu não sei exatamente, porque eu não fiz a conversão, mas eu imagino que o cara deve ter 1,5 m. Aí fizemos para Consensus, o King Kong, o bonecão e a camisa também do King Kong. Isso foram as últimas coisas que foram feitas. Aí é isso que eu trouxe. Mais empolgante, né? Gente, eu vou aproveitar aqui e fazer uma pergunta que minha mãe tem essa preocupação quando ela escreve os livros dela de acessibilidade. Então, ela pediu para eu perguntar aqui se alguém que está aqui nessa sala é daltônico, tem problema para enxergar cores. Grau mais leve. Grau mais leve. Mais alguém? Eu só estou querendo saber se essa combinação de cores, de verde, de laranja, se é confortável. Mas só que o grau mais tem 2 níveis, tem 2 graus. Aham. A minha camisa com mão. Essa camisa aqui é bem tranquila, né? Não, tá certo, gente. Obrigado. É só isso. Aqui, eu vou sortear essa LED aqui. Eu vou só pegar o nome de todo mundo aqui para poder... Deixa eu só falar a última coisa. Isso aqui foi feito por uma menina lá da Polônia.
Ela fez um tosquinho, aí me mandou, aí eu falei, nossa, tá tosquinho. Aí eu passei, não, usa as proporções certas, orientei ela e tudo mais. Aí ela fez de novo, ficou fino demais, assim, tipo, feito por membros de comunidade, ela fez para vender e mandou um para mim. Demorou 2 meses para chegar. Ela vende, só que vai demorar 2 meses para chegar.